A locomotiva do futebol sergipano pede passagem. Esta é a 13ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do Mais Querido. Aqui você confere uma série de notícias, comentários, entrevistas, críticas, fatos históricos e novidades sobre o Clube Esportivo Sergipe. Aqui quem fala é Davi Tenório, substituindo meu irmão Gustavo Tenório, que geralmente é o âncora. Ele não pôde hoje participar desse programa, mas fé no pai que vai dar certo nisso aqui. Contaremos com a participação de Henrique Bainar, que é o nosso editor, Márcio Alexandre, que é o presidente da TEC, nosso convidado especial, junto com Gil Sobrinho e Diego Alves, que são conselheiros do clube. Alvirrubro a vibrar, o Sergipe no esporte e na história. Bom, você já deve estar se perguntando que a gente trouxe 2 conselheiros e também um presidente da maior torcida organizada do nosso clube. Justamente porque vamos debater um assunto que mexeu com o clube recentemente, mas precisamente nesse final de semana, no sábado, dia 21, em que os sócios torcedores adimplentes foram até lá o Colégio Purificação para votar a reforma do novo Estatuto do Mais Querido. O novo Estatuto do Mais Querido, algo que todo torcedor rubro já anseiava há bastante tempo, que introduziu o voto direto do sócio-torcedor. Né? Antes, o sócio-torcedor não podia votar diretamente para presidente do clube, votava para o conselheiro que votava para presidente. Essa foi a grande mudança que todos nós ansiávamos. E também outras mudanças pontuais, como em relação à responsabilidade dos conselheiros, uma forma de modernizar o estatuto, o funcionamento do clube, perante a legislação, perante o que o futebol vem se transformando, né? Um futebol mais profissional, mais transparente, cheio de responsabilidades, e que o torcedor possa ser atuante também. O torcedor não pode estar de braços cruzados, sem ter direito à voz de um clube, ainda mais um clube como o Sergipe, que é conhecido como um clube popular, o clube do povo, mais querido. Enfim, espero contar com vocês aqui para um debate bem bacana, que a gente possa elucidar também o torcedor, que acho que ninguém sabe basicamente como é esse estatuto atual e muito menos o anterior, né? Aliás, o contrário, muito menos o anterior, e agora com o atual teve alguma certa divulgação, né? Mas mesmo assim, o torcedor do Sergipe está por dentro dessa de que o sócio tem direito a voto, né? E que isso também possa ser um incentivo a mais, né, para um aumento no programa. Mas, enfim. Bom, eu quero chamar agora o Gil Sobrinho, que esteve também à frente nessa reforma do Estatuto, passou por todo esse procedimento, que terminou agora sábado, com os sócios aprovando esse novo documento, esse novo, digamos assim, a nova constituição do clube, né? Enfim. Gil, foi às 48 do segundo tempo essa aprovação? Não, 48 do segundo tempo, né? Só para dar emoção, eu acho, a gente já estava naquela de não vai dar, mas graças a Deus o pessoal atendeu o nosso apelo, né? E já ali no finzinho acabou comparecendo em massa, né? E conseguimos aprovar. Vocês pediram um histórico, né, a respeito do que é a questão estatutária dentro do clube, então eu vou falar um pouquinho do que é que eu pude pesquisar e no caso, ficou assim mais claro para mim da necessidade de modificar. O estatuto que eu tive acesso, que é mais antigo, é um estatuto que foi reformado em 2001. Ele era um estatuto que ainda tinha algumas questões bem, vamos dizer assim, ultrapassadas, né, como a questão do sócio para entrar no clube, tinha que ser indicado por outro sócio, mandatos de 8 anos para conselheiro, né, dentre outras questões e várias lacunas. Era um texto enxuto,
mas que da leitura que eu fiz, eu notei que ele precisava realmente ter sido aperfeiçoado, como foi ali em 2013, quando se criou uma comissão para fazer um estudo, né, do que seria necessário modificar, e essa comissão entregou um produto, que eu digo que é um bom produto, né, um produto muito bom, ali em 2015, e aí foi quando nós tivemos esse estatuto que hoje ainda está vigente. Esse estatuto vigente, ele já permitia que o sócio fizesse a sua associação direta, ele já permitia que o sócio pudesse votar para o cargo de conselheiro, já estipulava, no caso, um mandato mais curto, né, para conselheiro e para presidente do clube, que antes eram 4 anos, passou a ser 3, dentre uma série de questões que a gente viu como lacuna no anterior. Mas como a gente sabe que todo processo de modificação acaba que sempre pelo meio do caminho fica alguma coisa, né, a gente acabou, lá em 2019, houve uma demanda por parte de alguns conselheiros para que se fizesse uma alteração no estatuto para que o sócio pudesse votar. Na verdade, isso já era para ter acontecido lá no 2015, não aconteceu, segundo as informações que a gente tem. E aí, o que foi colocado à época, e eu já fazia parte da mesa diretora do conselho, é que realmente o tempo não era hábil, né? Era coisa de 15 dias antes da eleição para complementação do mandato, após a renúncia do Dr. Calço. Mas aquele assunto não ficou assim, pelo menos para mim, não era um assunto morto, né? E aí, ano passado, eu recordo que eu toquei nesse assunto com o professor Joaquim, alguns conselheiros já tinham tocado no assunto novamente, e aí a gente decidiu, vamos formar uma comissão e vamos tocar esse assunto aí, vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Inicialmente, fazer só a mudança do voto para o sócio, né? Mas com a criação da comissão, a gente começa a ler o texto e começa a ver algumas situações que necessitavam de mudança ou até mesmo de aperfeiçoamento. O texto anterior, ele tinha ficado com algumas falhas, algumas situações que já tinham sido objeto de exclusão, mas ele acabou sendo registrado com esses artigos no corpo do texto. A gente viu também algumas situações de textos que estavam aparentemente deslocados, né, dos artigos onde deveriam estar, e conversando com o pessoal que fez, a comissão que fez lá em 2015, eu tive a oportunidade de conversar com 2 membros dessa comissão, eles me confirmaram que realmente o texto final, algumas coisas tinham sido modificadas, enfim, que eles necessitavam realmente de alguns reparos. E foi aí que, em novembro, né, já no finzinho de novembro, início de dezembro, por conta da pandemia, a gente resolveu tocar o barco dessa missão aí, né, que nos foi confiada, eu, Diego, o Márcio Garcês, ele não era inicialmente membro da comissão, mas se incorporou, e os consultores, gente, são Silva. Fizemos as nossas reuniões, quase sempre com muita dificuldade, né, para poder conciliar agendas, e ainda assim virtuais, mas eu creio que a gente conseguiu, ao final, atender pelo menos esse maior anseio do sócio, né, de ter o direito de votar para a escolha do presidente do clube, né. A gente tem aí, não sei, são 20 clubes de Série A, B, C, né, são 60 aí, mais os clubes da Série B. Eu creio que o Sergipe, eu falo isso com segurança, era um dos poucos, né, vou botar aí que, mínimo aí, 2/3 desses clubes já permitiam ao seu associado que pudesse votar para presidente, né, e a gente provavelmente estava ali dentro daquele 1/3 de clubes que ainda não tinham essa permissão. Então, eu creio que, em linhas gerais, foi um bom trabalho, um pouco árduo, um pouco dificultoso, muitas discussões, né, no período que nós tivemos para apresentação de emendas, algumas coisas que a gente tinha pensado acabaram não passando, mas eu acho que, assim, naquilo que era mais importante, a gente conseguiu aprovar, e creio que com recursos de avanço mesmo, né, de recursos para você fazer votação online, que ainda não é uma vertente tão explorada, no futuro a gente pode, né, propor outras mudanças mais pontuais, não tão profundas, né, que acabaram não entrando nesse agora, podem ser abordadas, né. Eu creio que a cada 5 anos é um período bem interessante, bem razoável, para que você faça uma revisão de acordo com a legislação esportiva e também com as próprias demandas do clube, né.
aí você tem um tempo que eu acho que sempre cabe esse tipo de estudo, ainda que se chegue na conclusão de que não precisa se alterar nada. Então, basicamente é isso, né? Creio que consegui aí sintetizar um pouco do que você talvez estivesse querendo saber. Pois é, Gil, você falou que praticamente a maioria dos clubes, clubes assim de tradição, já estavam avançados nesse quesito sócio torcedor poder votar, né? Infelizmente, até os Isso. nossos rivais já estavam na frente, né? Teve outro ponto, assim, alguma uma novidade assim que também te chamou a atenção nesse novo estatuto, além do sócio torcedor ter direito ao voto direto? Olha, Davi, eu acho que a gente tinha uma situação. Existe, na verdade, é o seguinte: a gente tem a atuação do conselho, né? Ela ainda é, de certa forma, um pouco distante da torcida, né? A gente acaba que, no final, o torcedor acaba sabendo do que acontece de uma forma, ainda assim, vamos chamar de um pouco precária, né? Então, às vezes, a gente acaba dando, de certa forma, margem para diversos tipos de interpretação, e uma das coisas que inquietava um pouco a gente era a questão da atuação mesmo do conselho, né, que a gente via que não tinha adesão, né, necessária, e você não tinha instrumentos punitivos, né, muito bem definidos. Na verdade, você tinha, né, a situação das ausências e até da questão mesmo das contribuições, quando elas não fossem honradas. Mas você não tinha um rito, você não dava um norte, você não tinha uma definição de que forma isso poderia ser cobrado, né? Você tinha, em linhas gerais, o que poderia ser feito, mas não era tão preciso. A gente procurou apertar um pouco mais nessas questões aí, né, para ver se a gente consegue tornar o mandato dos conselheiros algo mais efetivo em termos de participação, em termos de contribuição. A gente acaba, infelizmente, vendo que por conta dessa falta, talvez, de abertura, né, maior, as informações acabam ressonando, nem sempre com a fidedignidade necessária, né? Mas isso era um ponto que inquietava a gente, e eu creio que assim que o estatuto for registrado, a próxima gestão do Conselho ela já entra definindo por meio de resolução todos os meios, né, necessários para que você cobre um pouco mais da participação do conselheiro, seja concedida a ele a ampla defesa, né, nos casos que possa resultar em exclusão, né, mas que o conselho passe a ser uma instância que as pessoas efetivamente participem. Nós temos 60 conselheiros no quadro, nós temos reuniões que você chega a dar 30 conselheiros, teve reunião que deu um pouco mais do que isso, mas é muito raro você ter uma reunião que você tenha 2/3 do quadro do conselho participando, né? É muito raro. Então, isso gera uma inquietação em todo mundo que participa, principalmente aqueles, né, que, como o Diego mesmo, é um cara que entrou agora, mas ele não falta uma reunião. E antes disso paravam dúvidas, tá, e como é que o cara faltou a 10, como é que fica? E não, agora a gente quer definir, né, cabe ao conselho aí definir de que forma o cara vai poder apresentar suas justificativas. Não apresentou dentro do prazo, abre-se o processo, tem direito à sua defesa, e aí, somente se o conselho entender que não deve ser excluído, é que essa pessoa não vai continuar. Eu creio que alguns outros assuntos foram tratados, mas assim, mais em nível mesmo de esclarecer o que já existia, né, no próprio estatuto, mas eu até comentei isso o dia desses, a gente não tinha tempo hábil para fazer uma mudança muito substancial, né? A gente tinha diversas situações lá que a gente via que eram interessantes, código de ética, diversas situações que a gente acabou vendo em outros estatutos e que seriam situações interessantes da gente trazer para cá. Mas se as mudanças que já foram poucas resultaram em 26 emendas, reuniões que chegaram a durar 4 horas para discutir 3 pontos,
a gente levaria muito, muito tempo e poderia colocar a perder o principal benefício que seria gerado, que era o voto do sócio, porque nós tínhamos uma limitação de tempo, que era o dia 31 de agosto agora, ele é previsto pelo Estatuto, na verdade não o dia 31, é o dia 31 sim, porque até o mês de agosto você realiza a Assembleia Geral Ordinária para eleger 2/3 dos membros do Conselho. Então nós tínhamos essa limitação de tempo, e por conta dela a gente preferiu também não arriscar perder aquilo que era o principal ponto a ser debatido, né, e deixar, eventualmente, algumas coisas para trás, mas que no futuro aí próximo, quem sabe, algumas discussões possam ser retomadas e incorporar, né, mais algumas mudanças que tornem o Estatuto da gente uma norma melhor. Vemos agora que há essa modernização do Estatuto, a modernização do clube, e eu queria muito saber do Diego Alves, o que ele tem a nos dizer de todo esse procedimento, as novidades que esse documento traz ao clube e ao torcedor rubro. Beleza. Boa noite aí, pessoal. Eu entrei agora para o conselho, né? Vou complementar meu primeiro mandato aí. E venho falar também primeiro de Gil aí, que ele fica como primeiro secretário. Muitas pessoas não conhecem esse trabalho, né? Do primeiro secretário do Sergipe, mas é muito importante. O que Gil faz, às vezes tem reuniões do conselho, como de 4 horas, 2 horas, e depois ele tem que ouvir toda essa gravação e transcrever falas de conselheiros, atos, posições, perguntas, respostas, para um termo onde na próxima reunião é que todos se reúnem, leem e aprovam. Então, esse trabalho, além dessa reformulação, que Gil foi também uma peça principal, né, ajudou bastante a todos nós. Então, tá de parabéns a Gil, primeiramente, né? E em relação a esse novo estatuto, eu pontuei algumas coisas do antigo para esse agora, né? Vamos dizer assim, né? Do antigo para esse. 2015 para 2021. Então, o que todo mundo já sabe, né? O direito do sócio para votar para presidente, que eu chamo assim, o direito da torcida, né? É um direito que veio agora à tona. Então, era somente o direito que o sócio tinha para o conselho, né? E o conselho, como o Gil disse, o conselho para presidente. Mas agora não. Agora o sócio vota para o conselho e agora o sócio, o torcedor, ele vota para o presidente. Eu estava conversando com alguns amigos colorados e busquei a informação de que o nosso maior adversário, ele só tem o direito do sócio votar para presidente, mas o sócio não vota para o conselho. Então, o conselho lá é fechado. Não sei como é o critério, também não busquei. Eu só recebi essa informação. Então, eu concluí que agora, esse nosso novo estatuto, ele é considerado o mais democrático, porque nós temos um estatuto onde o sócio torcedor ele vai votar tanto para o conselheiro, que entra formar seu colegiado, quanto para o presidente. Então, além do mais querido, maior torcida, é o mais democrático, posso dizer assim, né? Teve uma coisa também que eu queria pontuar, no artigo 1º do nosso estatuto, que fala da denominação, a natureza, a duração e a finalidade, nós incluímos também princípios constitucionais, né? Princípios que o clube, ele em suas ações, ele deve atingir princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, responsabilidade social e transparência. Foi um dos princípios que a gente quis frisar, né, e incluir no estatuto, né? Agora sim, é aquela situação, como diria Hans Kelsen, né, o jurista filósofo, existe uma diferença do ser para o dever ser. Então, a gente colocou aqui e vamos lutar para seguir, para pôr em prática, né, essa situação. Outra inclusão que a gente colocou foi nosso Conselho Deliberativo, como já existia, o nosso órgão superior da administração. Agora, além dos conselheiros efetivos, que são em número de 60, né, também pode ser incluídos os vitalícios, que são os ex-presidentes e ex-vice-presidentes da diretoria executiva e do conselho. Então, ele também pode entrar para o conselho efetivo, né?
nós criamos também no tópico lá do conselheiro um termo de responsabilidade, porque nós, já no esse antigo, já existia, né? O conselheiro que faltar 5 vezes consecutivas, ou 10 vezes alternadas, ou atrasar 3 parcelas, ele perde o mandato, entendeu? Então, ele perde o mandato, então, aí alguns têm atraso, então a gente criou esse termo de responsabilidade para que o conselheiro ele fique mais atento, ele assuma o compromisso mesmo, eu estou entrando para o Conselho do Sergipe, vou honrar com minha presença e minha obrigação financeira, porque o clube também precisa de um dinheiro, porque senão não tem como pagar funcionário, jogador, tal, e etc. Várias outras obrigações, né? E aí, atrelado a isso, como o Gil falou, às vezes a gente ficou com o quórum meio complicado para fazer reuniões, né? Ficar lutando, chamar um ou outro. Então, a gente criou a figura do conselheiro suplente. O que é esse conselheiro suplente? Ele vai ter, quem quiser, né? Quem tiver um ano aí vai se candidatar para o conselho. E aí, hoje, nós tem que ter um limite de 60. Imagine que a gente coloque 100 inscritos. Então, 40 vão ficar em uma lista de espera. Então, esses excedentes, vamos dizer assim, né, em uma ordem classificatória, vão ter opção. Se você quiser ser um conselheiro suplente para participar, para votar, né, ter o seu direito de voto, você tem que pagar 50% do valor de um conselheiro efetivo. Caso você queira ficar como conselheiro suplente, mas não pague esse valor, você mesmo assim vai ter o direito de participar das reuniões do conselho e você não vai ter direito a opinar e nem de voto, certo? Você vai ouvir, você vai como ouvinte, você vai ser um conselheiro ouvinte. Por quê? Porque senão às vezes não tem a rotatividade e às vezes o tempo é curto e a gente criou esse critério, né? Quem não paga, mas pelo menos assiste a reunião da gente, né? Outra modernização, eu posso dizer assim, foi a parte da participação do conselheiro que mora em outro estado, ou às vezes é um conselheiro que é idoso, ou está a trabalho, viagem, e não consiga participar presencialmente. E aí a gente criou, acho que no artigo 50, a participação online. Posso fazer até menção a um torcedor chamado Diego, meu xará, lá do Mato Grosso, que ele é apaixonado pelo Gipão, conhece muito, sabe muita coisa, e frise que ele ajudou bastante a gente na Assembleia. Mesmo distante, ele ligava para os colegas, os sócios, pedindo para ir para a gente obter o quórum de aprovação. Então, a gente incluiu também a participação online. Então, ele lá, ou outros que moram em outros estados, fora do país, pode participar, se quiser ser conselheiro, participar de forma online. Atrelado a isso, a gente lutou bastante nessa última Assembleia para atingir um quórum. Então, a gente precisava do voto presencial. A gente precisava desse 50% mais um. Então, a gente incluiu o quê? No artigo 34, nas assembleias, tanto o sócio como o conselheiro que reside em outro estado, ele pode participar de forma online ou por carta registrada. Então, ele pode dar seu voto online. Vai ter um procedimento, né, que depois vai ser regularizado, mas é uma modernização, faz com que o conselheiro que esteja fora do estado possa dar seu voto, tenha o seu direito a votar em uma das assembleias, né? É assim, o que eu tenho a falar, basicamente, de mudanças que eu vi foi essa, né? E dizer, frisar, que esse direito do sócio votar para presidente na reunião do conselho não foi unânime, né? Tiveram alguns conselheiros, não vou dizer por questão de ética, tiveram alguns conselheiros que não votaram a favor, mas a grande maioria dos conselheiros votaram sim, então conseguimos passar nesse ponto e foi colocado, elencado no estatuto, né? E basicamente eu acho que está mais democrático, né? Como eu disse, porque a gente é o único estatuto do estado, eu tenho quase certeza que a gente é o único que o sócio vota para conselho e para presidente. Então, eu acho que a gente trabalhou bastante, Gil sabe aí, várias noites a gente ficava até meia-noite aí, mesmo com o Sergipe aí jogando, próximo a jogar, tudo, a gente com nossos afazeres, mas a gente aí lutou
Também a figura de professor Joaquim também ficou como presidente do conselho, também debatia com a gente. E assim, tenho certeza que a gente fez aí para o bem. É o que eu estava frisando ao pessoal, que essa comissão formada não tem nada a ver com a diretoria, né? Eu, Gil, Márcio Garcês, Beto Hora, Gênison e professor Joaquim, posso dizer, são conselheiros que não tem nada a ver com a diretoria. Nós debatemos a melhoria do estatuto, para consequência, a melhoria do Sergipe. Então, eu quero dizer aí que foi a luta de todos e parabenizar a torcida, né? Todos que compareceram e aprovaram, e aí agora é bater o barco para melhorar e conseguir grandes vitórias em campo. Bom, ouvimos agora os conselheiros falando sobre esse novo estatuto, essa modernização. E um ponto que é o mais interessante é sobre a democratização do clube, né? E nada como falarmos com o presidente da maior torcida organizada do estado, Márcio Alexandre, presidente da TEC. Márcio, você conhece bem o clube, tem um histórico assim de ser mais fechado, agora que a gente está conseguindo ver essa abertura com o sócio-torcedor podendo votar. O que você tem a nos dizer, assim, perspectivas, o que o torcedor rubro tem mais aqui, digamos assim, faltasse participação, né, do próprio torcedor. A gente vê muito também de internet, mas nada de chegar dentro do clube e poder contribuir. Falei, Márcio. Boa noite a todos. Então, a gente vê com uma mudança importante, né? Um fator importante essa mudança, porque as correções fechou lacunas, né, que tinham dentro do estatuto, que fazia com que as coisas, de certa forma, não andassem bem da forma correta. E essa abertura ao voto, além do conselho, né, para o presidente, é um somatório importante para dar mais credibilidade ao sócio-torcedor, né, ao programa de sócio-torcedor. A gente vê isso e tem essa noção, né. Tem alguns pontos, como foi citado por Gil e até por Diego mesmo, a gente conversou já particularmente fora disso, né, que na minha visão replicando, né, das pessoas também que fazem parte da torcida organizada do Esquadrão Colorado, né, que a gente olha que é um passo de mudança, mas poderia ser também mais igualitário, mas para você subir uma escada, você pisa no primeiro degrau, e daí você vai até você chegar lá no topo, né? Então, essa abertura, esse espaço inicial, já é um grande passo para a gente seguir adiante e continuar com mais melhorias dentro do clube. E, como já foi dito, né, fazer valer o papel do conselheiro, né, que o conselho seja uma coisa construtiva dentro do clube, uma coisa que some, que agregue tanto valores, como ideias, como soluções, né? E a nossa visão de conselho é essa. Tem que ser assim, né? Não é propor, não é pedir, não, ele tem que ser dessa forma. É a forma correta para que exista. Então, é um ponto inicial bastante positivo. E nas pessoas que tocaram aí, com o Diego, uma pessoa bastante próxima a Esquadrão Colorado, né, sempre está acompanhando a gente nas coisas que a gente faz, sempre está ali junto, sempre batendo um papo, sempre passando informação, né. O Gil já acompanha o trabalho dele, já presenciei, já participei em algumas reuniões do conselho, que é o secretário da mesa. A gente vê que é uma pessoa que agrega bastante responsabilidade e é um cara bastante aberto, né. Quando indagado em alguma questão, em alguma coisa, sempre se propõe a esclarecer, a falar, né? E é importante que tenha mais pessoas dessa forma, porque o conselho ele já foi muito fechado, né? Posso bem dizer que era um clube do Bolinha. Por todas as gestões que passavam, elas montavam o seu conselho. O conselho não era delegado pela torcida, não era escolhido, né?
E agora, com o presidente, a gente vê com o voto da torcida ao presidente é um ponto maior de cobrança. Por que esse ponto maior de cobrança? Se tem 1, 2, 3 candidatos, vai caber à torcida saber o que questionar, o que cobrar dessas pessoas. Porque a maioria das gestões que veio passando pelo Sergipe, elas foram eleitas, na grande maioria das vezes, por chapa única. Não teve uma disputa, não teve apresentação de projeto. Eu sou um presidente fulano de tal, o meu projeto que eu tenho para trazer para o clube é esse aqui. Se eu for eleito, eu quero trazer fulano de tal para tomar conta da área do futebol. Eu tenho isso aqui para uma área social do clube, para gerar uma renda. Eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ouvir o próximo candidato, porque daí quando esse cara que foi eleito, ele estiver lá, quem votou nele, a torcida que é responsável por isso, ela tem que cobrar. E ele tem que ter resposta. Porque se ele apresentou um projeto, ele também apresenta a solução de todos os projetos sendo elaborado para a torcida. Então isso é um ponto importante, esse torcedor poder votar no presidente e a torcida se alertar que a sua importância agora para o presidente escolher o presidente do clube é essa: cobrar projeto, cobrar soluções para o nosso clube e escolher a pessoa certa, né? Essa é a nossa visão. E que se torne mais igualitário mais daqui para frente, se possível, no futuro próximo, a gente reveja a questão de peso. A gente sabe que os conselheiros são limitados. 60 conselheiros é um peso de voto X, você multiplica, a matemática exata dá tanto. Sócio-torcedor é infinito. Quanto mais sócio se somar, mais é uma opinião em grupo que está sendo indicada. A maioria quer isso. Então, a maioria vence. A democracia é baseada nisso, né? Então, a gente crê que só tenha melhora nisso, né? E que se torne mais igualitário quando possível. Beleza. No caminho da democratização do clube, Henrique Mainar, você que esteve também junto comigo apreensivo naquelas contagens do quórum, se passaria ou não, e que também já debatemos bastante desse novo estatuto. Queria saber também de você, seus comentários em relação a essa nova mudança. Então, primeiramente, né, dar um salve, né, para o Gil, para o Diego, né, encontrei os dois ali no desespero ali da arquibancada do Purificação, né, nos dias da votação, pessoal muito na atividade. Dar um salve para o Márcio Alexandre também, muito importante, ter a maior torcida organizada não do Sergipe, mas do Nordeste, né, no podcast, fundamental, é isso aí, vamos que vamos. Eu fiquei muito feliz, assim, quando jogou no grupo dos sócios, né, a imagem lá do Amadeu, para mim foi que nem um gol de Carlinhos em 2013, assim. O gol, igualzinho ao gol de Carlinhos em 2013, né? Só faltou olhar para o bandeirinha, correr para o centro do campo e falei, nossa, atingimos o quórum, estamos tranquilos, que massa e tal. Assim, eu fui votar, né, no segundo dia. No segundo dia, vi os conselheiros, vi o pessoal da comissão apreensivo, faltava uma quantidade de votos, o pessoal mobilizado e tal. Então, assim, primeiramente, saudar mesmo uma vitória, uma grande vitória, né? Pelo quórum, pelas mudanças. A gente está encaminhando aí, está indo em direção a um clube mais democrático, mais transparente, mais popular, né? Mais em direção ao que é a nossa torcida, né? Mesmo em meio a uma série de questões, né? É que está rolou uma guerra civil aqui, gigante, mas deixa quieto. Então, assim, só, né, dialogar com o Gil, com o Diego e com o Márcio, eu concordo muito com o que o Márcio colocou agora, assim, eu acho que, por mais que seja importante, né, a gente reivindicar o que foi votado agora no final de semana, né, nesse 2021 de agosto, até porque houve uma disputa política para isso, a gente tem que falar muito claro. Né? A gente, do podcast, a gente tem muito que falar sobre os limites, né, que tem essa proposta de estatuto. Na nossa opinião, ele poderia avançar mais. Mas quando a gente chega, tipo assim, eu conversando com o Davi, eu fiquei assustado assim, velho,
eu não achei que fosse não ser tão tranquila a votação do estatuto, não era. Né? Tem gente que não queria que o povo fosse votar, a verdade é essa. E a gente, quando for fazer o debate, a gente vai fazer isso cara a cara. Tem gente que organizou, né, grupinho, né, para desmobilizar a gente para votar, ainda tiveram 2 votos contrários e tal. Então, assim, não é tranquilo fazer um debate como esse num clube como o Sergipe, que é tão importante, que é tão popular, mas que ele carrega nas costas dele ainda uma herança muito conservadora. A gente tem que falar isso com muita tranquilidade entre nós aqui. Né? Então, por exemplo, a gente está falando de uma gestão que, independente, né, do que a gente avaliar, é uma gestão que vai terminar. Né? A gente está há 10 anos em gestões que não terminam. Isso é um problema. Problema para os conselheiros, é problema para a diretoria, é um problema para a torcida, é um problema para quem está trabalhando no clube, é um problema para quem está querendo captar, né, financiamento para o clube. Então, assim, estamos chegando a um ponto de normalidade. Isso é bom, isso é legal. Vamos que vamos, é nóis. Agora, sim, algumas questões, assim, que a gente no podcast, inclusive, fizemos um primeiro debate sobre isso, assim. Uma primeira crítica que a gente tem, o peso dos sócio-torcedores, sabe? Tipo, o sócio bronze tem peso 1, o sócio prata tem peso 2, o sócio ouro tem peso 4, e o conselheiro tem o sócio 8, peso 8. A gente não concorda com esse critério. E a gente queria ter acesso a como essa negociação foi feita. A gente queria ter acesso a como essa negociação foi feita, mas eu vou chegar lá. Né? Por exemplo, eu sou sócio prata. Né, ano passado eu não era sócio do Sergipe, não era menos colorado por isso. Né? Mas no meio da pandemia eu falei, não, tem uma grana a mais esse ano e tal, vou garantir minha anuidade, não ganhei nada sendo sócio do Sergipe, né, em termos de sócio, mas não, vamos ajudar o clube, vamos que vamos. Agora, em setembro, quando liberarem o JH, eu vou poder nadar no JH, que eu moro aqui perto. Né? Mas, fora isso, enquanto benefício de sócio, nada, mas é isso mesmo. Quem é colorado tá para bater a cara e a gente vai fortalecer o clube do jeito que puder. Mas, assim, vou dar um exemplo. Eu sou sócio prata hoje. Se tiver um parceiro que, sei lá, está em algum comando da TEC que conseguiu ser sócio bronze. Sacou? E, tipo, um exemplo que eu sempre dou no podcast, assim, aquela galera que sai de Aracaju sem nem ter com o dinheiro da passagem, com uma garrafinha de Descubra, tá ligado? Sai batendo daqui, sei lá, para aquele campo mais arrombado, sei lá, o campo do Aristão Azevedo, lá em Dores. Ver o Sergipe jogar contra o Dourense. Não tem nem o dinheiro da passagem, sacou? Não sabe como vai, não sabe como volta, só sabe que vai. E vai com bonde, volta com bonde e tal. Por que esse cara tem menos direito do que eu? Sou sócio prata. Claro que ano que vem, a depender da minha situação, posso virar um sócio bronze, estou avaliando ainda. E assim como muitos colegas nossos, que eram sócios, né, que eram sócios torcedores, e pela quebradeira da Covid, deixaram de ser sócio. Né? Não é nem rebaixar, deixou de ser sócio. Né? Por que o sócio tem um sócio um peso maior, outro menor? A gente tem um problema com isso. Para a gente é uma cabeça um voto. Outra coisa, que não é um consenso entre a gente, mas é uma problematização importante, é tipo conselheiro. A gente pode votar, mas só pode ser presidenciável aquele que já tiver um mandato de conselheiro. A gente não tem exatamente uma opinião formada sobre isso, mas a gente vê um problema, não. Né? Por que isso é um ponto? A gente entende toda a experiência, o conselheiro, ele acompanha a vida administrativa financeira, burocrática do clube, entende a correlação de força, entende a política interna do clube, tudo isso é importante, mas isso tem que ser prerrogativa para você ser um candidato presidente do clube? Eu tenho dúvidas, queria ouvir mais vocês. Né? E o terceiro ponto mesmo é essa questão de ser conselheiro. Pelo Estatuto do Clube, ser conselheiro, hoje, você tem que dar 1/3 do salário mínimo. Pela pandemia da Covid, foi instituído que esse valor seria rebaixado para R$200. Na minha opinião, R$200 é um valor, sabe, pouco razoável para um setor. Eu, por exemplo, eu sou um cara de classe média, eu sou profissional liberal, sabe, sou sócio torcedor nível prata. Se eu hoje fosse eleito conselheiro, eu não teria condição de arcar os R$200. Hoje não teria.
sabe? Mas acho importante, por exemplo, estabelecer critérios e como cobrar, né, de conselheiros que hoje não conseguem arcar. Eu acho importante isso. Porque tem gente que não consegue arcar porque não quer, e tem gente que não consegue arcar porque não consegue, né? E quando a gente vai discutir quem não quer arcar, quem não arca porque não quer, é por uma relação patrimonialista com o clube, né, por um setor aí, porque já está há décadas, acha que é dono, e não é, por mais que já tenha contribuído muito, a gente reconhece, mas não é dono. Ninguém é dono do clube, sabe? Ninguém é dono. A gente conhece a história de quem tem história, a gente respeita a história de quem tem história. Mas o clube não tem dono, né? Mas tem o conselheiro que hoje está inadimplente porque está quebrado. Muita gente honesta, muita gente que colorada, que sua a camisa pelo clube, que hoje não consegue um compromisso. Tenho dúvida sobre isso? Tenho dúvida sim. Queria ouvir mais vocês, sabe? Vocês aí, tipo o Gil, o Diego, o Márcio que tem experiência aí com a TEC, que ouve mais o pessoal, né? Inclusive a torcida organizada sente, por exemplo, a galera não tem 100, 120 conto para dar na camisa do clube, mas tem 20 conto para dar, né, no plano da TEC. Então cola com a TEC. Né? Então cola com o comando, né, do seu território e tal. E a relação com o clube é a relação pela torcida organizada, e não é menos colorado por isso. Né? Eu hoje sou sócio torcedor porque eu consigo, porque eu posso. Esse ano que vem, sei lá, eu ganhar metade do que eu ganho hoje para pagar as contas da minha casa, de repente não seja mais. Então tem toda uma questão que é econômica mesmo. Né? Mas assim, eu acho um grande avanço, acho que a gente está, né, num caminho muito certo. Né? Eu acho que a gente tem um entulho conservador muito grande nas costas, sacou, para largar de mão. Sabe, o clube é novo, tipo, é da torcida, a gente tem que abrir a responsabilidade de fazer o debate de peito aberto. Sabe, no mais, o que eu tinha pensado aí de provocação, já fiz provocação demais. Aqui, queria ouvir mais vocês, viu? E é isso aí, vamos que vamos. É um ponto interessante, porque eu vi que no próprio estatuto diz que antes das eleições, acho que 3 meses, né, podem até rever essa questão do peso, né? Então, seria até no futuro algo mais fácil de se mudar, né? A gente quer ouvir de vocês assim sobre essa parte. Gil? Vamos lá. Deixa eu ver por onde que começa aqui. A gente tratou dos pesos, não foi isso? Falamos dos pesos, falamos também da questão da contribuição, né, em termos de valores. O que é que eu posso colocar? Vamos lá. A gente tinha, quando eu comecei mesmo a me envolver mais com as questões do clube, foi em 2017, né? Eu fui dar um auxílio a Hernan, que já estava pretendendo sair lá do programa sócio-torcedor, e eu acabei ficando ali, depois da renúncia do Silvio, até o final do ano, e depois até meados de 2018, após o Laílson, que assumiu o clube, né? Me pedi para ficar mais um tempo. O que acontecia nessa época? A gente já notava que o nosso plano de sócio era um plano de sócio relativamente caro. Salvo engano, a gente tinha um plano de sócio de R$120 para o sócio ouro, 60 para o prata, enfim. E ele tinha uma modalidade lá de desconto em cima do pagamento via cartão de crédito. À época, eu ouvia muito dos torcedores que não tinha retorno, não tinham tantos benefícios, aí eu lembro que fui atrás de uma rede de benefícios que é local, muito boa, hoje ela está espalhada por diversas associações, sindicatos, clubes rivais aí, né, e o Sergipe acabou optando depois por não continuar com a parceria, né, mas era a rede Buncar, a gente fez essa parceria, ela é uma parceria muito interessante em termos de desconto em uma série de lojas físicas online, e também baixando os valores. Eu lembro que o valor de 60 a gente baixou para, tiramos R$10 e passamos a dar, acho que uma coisa que era muito pedida também na questão de desconto em produtos na loja, a gente negociou com o Léo, passamos a dar desconto na loja, passamos inclusive a dar desconto na compra de camisa oficial, a camisa, o sócio ouro ele já de 120 baixou para 100 e ele já ganhava a camisa oficial. Era uma conta por alto de que a gente tiraria pelo menos uma parcela por ano do sócio, para, além de baixar o valor dos planos, a gente tirar mais uma parcela ao ano, né? Então, como vocês bem sabem, é tudo a transição, né? Porque à medida que você faz isso, você tem uma perda de receita, em cima de uma expectativa de vender mais, você
pode tentar contrabalancear, mas nem sempre essa conta fecha dessa forma, e aí as reclamações, ressalvas, né, mas aí está perdendo dinheiro, o programa não está atingindo o objetivo, quer ajudar o clube, enfim. E a gente sabe que não só no Sergipe, mas no futebol em geral, e até mesmo em outros esportes, você tem dois tipos de situação, né? Você tem aquele sócio que é um sócio que ele está ali consumindo o produto, e tem aquele sócio que ele é o torcedor propriamente dito, né? É como o torcedor organizado que vai pegar um ônibus para ir assistir jogos quilômetros e quilômetros de distância de casa, o torcedor comum que faz a mesma coisa, aquele cara que se sacrifica. Então, a gente está tentando ver uma forma, tentou visualizar uma forma, né, junto, graças a Deus, com também a diminuição, mais uma diminuição dos valores dos preços dos sócios, da gente criar uma cultura da pessoa participar de uma forma mais ativa, né, no dia a dia do clube. Com relação ao caso do conselho, a gente também entende, né, que tem pessoas com situação financeira um pouco mais complicada, é uma vinculação de salário mínimo que existia no estatuto, que nem podia existir. Hoje você teria uma contribuição do conselho que chegaria aí a mais de R$350 por mês. E hoje ela está em 2010, e aí a gente conversava muito isso. Tem muita amarra. Então vamos ver se a gente tira isso aí e deixa esse negócio livre. Ou seja, a cada ano agora o conselho pode chegar e ajustar as parcelas, pode entender, por exemplo, apenas um parâmetro, um exemplo, você pode chegar e dizer, olha, o maior valor do sócio torcedor, o conselheiro vai pagar o dobro, um exemplo, e aí você vai acabar reduzindo ainda mais, e consequentemente, se você reduz para o sócio, você vai reduzir também mais um pouco para aquele que vai tentar se manter no conselho. Então, com relação aos pesos dos votos, o que aconteceu foi o seguinte, a comissão tinha uma ideia de fazer uma transição com essa primeira votação agora, colocando um período de 3 meses de associação para participação na eleição. Né? E aí a gente colocou o seguinte, olha, se a gente colocar só 3 meses, vai haver uma resistência muito grande, e a gente tinha sempre esse receio. Em cima da resistência, a partir das emendas que seriam apresentadas, a gente teve dificuldade de aprovar o texto a tempo, né? Porque, infelizmente, a gente sabia que o tempo não era apto para tantas mudanças, como eu já falei antes. Então, a gente acabou colocando a questão dos pesos, agora tomando cuidado de colocar um peso menor do que o que foi em 2018, porque em 2018 houve também uma colocação de pesos e ela era ainda mais, criava uma disparidade ainda maior, né? E a primeira coisa que aconteceu na reunião foi que o prazo que nós pensávamos, né, eu acabei até pensando num prazo intermediário, não de 3 meses, eu acho que 6, alguma coisa nesse sentido, o prazo ele foi muito questionado, houve bastante questionamento, né, de ser um prazo curto e tudo, e acabou que passou esse prazo, o de 3 meses, ele passou a ser de 1 ano, né, e aí, no momento de discutir os pesos, talvez pudesse ter sido readequado, não sei, enfim, mas eu digo que também houve muitos questionamentos em relação ao peso ainda ser baixo, de repente você precisar de um peso maior, enfim. Então, a gente entendeu assim, que no pacote, para o momento, o mais importante era a gente deixar que haveria uma flexibilização, né? A gente sabia que agora não seria um momento da gente bater, porque podia correr o risco de ter um desagrado aí, de perder o tempo hábil para aprovação. Mas a gente tomou esse cuidado de deixar aberto. Por quê? Porque à medida que você aumenta o número de sócios, você aumenta a sua responsabilidade, você, candidato, aumenta a sua responsabilidade de assumir um compromisso com o torcedor, né? Não só no que diz respeito à gestão, mas de garantir que a participação do torcedor seja a mais efetiva possível. Então, numa próxima eleição, eu creio que, a depender, né, se a participação do sócio até lá for uma participação bem expressiva, eu creio que esse valor aí, esses pesos, possam ser realmente revistos, né? Para o momento, a gente sabia que teria uma dificuldade grande, os quórums para aprovação de emendas dentro do Conselho
Houve um ou outro caso de unanimidade, os outros polos eram todos muito apertados, era uma coisa voto a voto, e a gente poderia correr um sério risco de, enfim, perder aquilo que mais nos interessava que passasse, né? Mas tomamos esse cuidado de não colocar amarras como vinculação de valor para conselho, que você poderia mais na frente, quando você pudesse chamar mais pessoas da torcida, assim, encorajar a ser conselheiro do clube, não criar um entrave, né? Mas é um caso que você sabe que também é uma situação que vai caber muito da participação, né? É aquela história, você vai ouvir a voz das ruas, vamos chamar assim, para você ter uma ponderação a respeito de valores e não inviabilizar a participação de pessoas que queiram. E no caso dos pesos, eu acho que vai na mesma linha. Então, você abre essa possibilidade de 90 dias, eu creio que é um tempo suficiente para que se discuta lá na frente, ou até, é no mínimo de 90 dias, né? Então você pode discutir até antes, né? No mínimo 90 dias. E que, de repente, isso seja revisto lá na frente, né? A gente acabou pensando dessa forma, eu creio que o Diego pode endossar aí e acrescentar mais alguma coisa a respeito desses dois pontos. No caso eu tenha deixado de falar alguma coisa, de repente o Diego complementa, ou vocês tocam a bola para cá novamente. E aí, Diego? A bola é sua agora. Beleza. Endossando aí o que Gil falou, a gente da comissão, a gente tinha que trabalhar bem para que o estatuto fosse bem elaborado e também que o nosso conselho também aprovasse. Porque não bastava a gente só pensar que, olha, vamos reunir aqui, vamos fazer desse jeito. Mas se, quando fossem apresentadas emendas lá no conselho, e se o conselho não aprovasse, pronto, acabou. Perdeu. Então, não ia para frente, nem ia finalizar esse estatuto, e, consequentemente, o direito ia por água abaixo. Então, a gente se reuniu, criamos esses pesos, porque, como eu retomo, o direito do sócio votar não foi unânime pelos conselheiros, só para você ter uma ideia. Então, imagine não colocar peso. Né? Imagine não colocar peso. Mas, para a gente equilibrar essa balança, criamos esse parágrafo único, que diz que cabe, 90 dias antes, alterar os pesos. Então, foi uma maneira que a gente criou para que não engessasse, né? Não ficasse aquele peso eterno. Para, vamos dizer assim, agradar a um e a outro, equilibrar a balança, né? Então, é essa situação. Mas, em relação ao peso, posso dizer que, com base na experiência da Assembleia agora de aprovação, eu posso dizer, até estava comentando, que quem vai aprovar o conselho, quem vai aprovar o presidente, é a torcida. Eu tenho os dados aqui, 413, né? 412, né? Dos 412, só tinham 27 conselheiros aptos. Olha, nosso universo de 59, 60, né? Você só ter 27 aptos. O resto é de sócio torcedor. Seja ele prata, peso 2, seja ele ouro, peso 4, seja ele bronze, peso 1. Ou seja, quem vai eleger de fato e de direito o próximo colegiado, o conselho, o próximo presidente, se é a torcida. Não vai ser o conselho. Claro que pode acrescentar alguns números de conselheiros, que ele regularize a situação financeira e tal, mas, a meu ponto de vista, também muitos sócios vão regularizar a situação para votar. Então, eu acho que há uma evolução bastante. Entendo acerca da diferenciação dos pesos, mas eu acho que quem vai mesmo, de fato e de direito, eleger o colegiado do conselho e a presidência vão ser os sócios torcedores. Isso eu acho que não resta dúvida, né? Essa Assembleia Civil. E, além do mais, né, nós colocamos nas disposições transitórias, eu acho que é no artigo 92, que quem tiver 1 ano também pode concorrer a conselho, né? Todos os sócios que tiverem 1 ano.
A exemplo de Henrique. Henrique falou aí, ano passado entrei na luta Salso Prata. Pronto. Henrique pode concorrer para o conselho. Entrando para o conselho, Henrique também pode concorrer à presidência do clube. Então, esse ano, ele sendo conselheiro, ele pode ser, tendo um ano, pode ser candidato a presidente do clube. Então, nós também colocamos essa modalidade para flexibilizar. Quem tiver um ano e conseguir para o conselho, pode se candidatar também à presidência. Agora, para esse, né, para os próximos, acho que é o artigo 56, para os próximos, aí tem que ter um mandato de conselho. Se isso é bom ou não, mas a gente se reuniu e analisou o que seria viável, né, um dos pontos que o Henrique até bateu aí, mas a gente, eu posso dizer que nesse meu mandato de conselheiro, eu aprendi muito mesmo. Aí você vivencia algumas coisas, tanto como com outros conselheiros, você soma algumas coisas, experiência, porque eu acho que o nosso conselho não pode ser também da galera, pode ser considerado novo, né? Mas a gente tem que ouvir bastante a galera que já passou, o pessoal aí antigo, é importante. Um conselho só de novato, não, acho que não presta. Acho que tem que mesclar para que a gente tenha uma comunhão de ideias para o bem do clube, né? Eu acho que são esses pontos aí que eu venho a explicar para vocês, mas eu acho que é o mais democrático. Eu acho não, eu tenho certeza. O nosso é o mais democrático atualmente. E pode melhorar mais à frente, nada impede. Mas damos o primeiro passo, e um passo bastante longo, eu posso dizer assim. Beleza. Mas você tem alguma coisa a dizer assim também, abordando esse debate dos pesos? Sim, sim. Em cima dos pontos que veio citando tanto o Gil quanto o Diego, né? Para quem acompanha realmente o dia a dia do clube, sabe o que acontece, sabe de todas as dificuldades que tem, como já foi até dito no início, relacionado a quórum, relacionado à reunião, à presença de conselheiros. Né? A gente sabe que o conselho, de certa forma, ele veio sendo conduzido há vários anos, ele veio sendo fechado, né? Era fechado. O próprio estatuto do clube dava essa cobertura para o conselho ser conduzido dessa forma, né? A diferença de peso, toda essa situação, como foi citado, que foi agradar gregos e troianos, né? Posso saber dizer, né? Teve que ser dessa forma, pelo tempo hábil, e criar um texto que fosse prático, né? Para ser aprovado dentro do tempo limite que precisaria para ser implantado esse ano ainda nessa eleição. É plausível, de entendimento, sim. Se você parar e você olhar a coisa da forma como ela vai acontecer, é aceitável que tenha sido dessa forma. Né? Como citou, a gente sabe que tem resistência de conselheiros, que seria uma coisa até absurda, no meu ver. Certo? O cara que se opor a uma mudança que ele está vendo que é a maioria, que é uma ânsia da torcida, mas que vai trazer benefício para o clube, ele se resistir a isso. A gente sabe o que acontece. Né? Ainda vem a questão do motim, de certa forma, porque dentro do Sergipe a gente sabe muito bem, não vamos citar nome, nem trazer que não vai agregar nada ao assunto, nem elevar, mas a gente sabe que existe um embate interno de opiniões de certas pessoas, e que até causou essa coisa de vamos motivar o pessoal não votar, para não bater o quórum, atrapalhar o projeto, não pensando nem no próprio trabalho do estatuto, mas pensando até em interferir em gestão e em todo o consenso que vem ao redor dessa mudança. Né? A gente sabe que isso aconteceu. É fato. Você não cita nome que você não prova, mas você sabe que todo mundo sabe que é fato. Né? Aí vem os somatórios de votos, sócio-conselho, como o Diego falou, e isso é evidente. Né? Você tem 70 conselheiros, você tem 60 conselheiras, tantos votos é X. Mas o sócio-torcedor a gente já está em um nível tão acima disso,
e que mais pessoas que vão aderir vai trazer essa diferença, né? Mas, se quando possível, né, uma cabeça, um voto, a gente tentar trazer isso para a mesa, né? Justamente para tirar, como você citou lá atrás, Henrique, pessoas que pensam que pelo que fez, pelo que ajudou, pelo que colabora, pelo que tem de influência, às vezes pensam até que são dono e quer tornar a sua opinião majoritária, né? E se é um clube do povo, se tem um conselho, se tem diretoria, onde tem conversa, tem acerto, né? Não existe bater o pé, não ajudo, não faço, não gosto, porque não é como eu quero. Isso aí está errado e não está pensando no clube, né? Na questão de mesclar o conselho também, a mesma forma. Tem que ter cabeças pensantes, experiência conta sim. Isso é muito importante. E ter também ideias novas, pessoas novas para somar, né? E ter um entendimento de ambas as partes. Mas que essas pessoas que a gente fala, como se fala assim, da uma velha guarda, mas que se forme, essas pessoas que estejam aqui dentro estejam pelo clube e esqueçam tudo que é fora além disso. E participe do conselho pelo clube, não por grupos, não por ideias, não por opiniões, e sim pelo clube, né? E existe um viciozinho antigo em cima aí de alguns conselheiros, né? Nessa questão de estar no conselho e formar grupo, não existe você conselho com oposição. Que conselho com oposição é esse? A uma gestão. Você é o conselho de uma gestão, você está ali para ajudar ela. Você está ali para ser uma base, um alicerce. Como é que você vai ser conselho sendo opositor? Não. Tanto a gestão tem que ser aberta a ouvir e aceitar opiniões, como o conselho tem que trabalhar da forma correta também. Não existe conselho com oposição. E nesses fatos que a gente citou de tentar atrasar o quórum, não bater, a análise de peso, ter que agradar gregos e troianos para não haver um conflito, isso tudo reflete dentro disso aí. Pessoas dentro do conselho com o pensamento não ao clube, ainda pensando em grupo e em opinião própria, de certa forma. Bom, só antes das considerações finais, eu só queria fazer duas perguntas de dois pontos que eu fiquei curioso nesse estatuto. Primeiro, sobre o regulamento geral do clube, que vai ser o próximo passo, não é isso? E também um ponto que eu achei interessante é sobre o manual de identidade visual do clube. Eu queria saber de vocês dois, Diego e Gil, se tem alguma previsão para começarem o trabalho desses dois novos regulamentos, digamos assim. Vamos lá, o regulamento geral. Aí você pega lá o Estatuto de 2001, salvo engano, ele tinha lá um prazo, depois que aprovar o Estatuto, tem X tempo para fazer o regulamento geral, não foi feito. Aí veio de 2015, você também tinha um prazo, não foi feito. Mas agora a gente colocou um prazo lá, até razoável, para que logo no início agora da gestão do conselho, isso seja um assunto já alvo de debate mesmo, né? O que acontece? O conselho, ele necessita ter um regimento interno que ele não tem, e o clube um regulamento geral que ele também não tem. Tem muitas questões no estatuto que elas são enviadas, né, remetem para o regulamento geral. Criar categorias de sócio, direitos de sócio, dentre outras coisas que não ficam muito claras, porque também, senão, você faria um estatuto gigantesco, né, para poder abarcar tudo. Eu creio, Davi, que nós não teremos tanta dificuldade, a não ser que o conselho mude muito a sua composição, né, e aí tem pessoas que realmente não têm interesse nenhum, né, de participar, mas se você não mudar tanto a composição, ou pelo menos a mentalidade, eu creio que o regulamento geral, né, o próximo presidente, a gente vai argumentar nesse sentido, que abra logo o espaço para criar uma comissão, porque o tempo, eu acho que é um ano, eu acho, e o manual de identidade visual, né, também que ele já era previsto lá desde o outro estatuto, e ele não tinha sido objeto de trabalho nenhum. Né, a gente tem essa lacuna também, né? Aí a gente acabou colocando, e eu acho que lá, eu lembro bem que o regulamento geral ele tem um prazo, eu não lembro se o manual de identidade tem um prazo também para ser feito a partir do início da vigência do novo estatuto. Posso até dar uma olhada depois.
Mas o manual de identidade, ele tem, a gente tinha observado, né, a gente comentava dizendo assim, poxa, tem algumas situações até quando o Sergipe fez essa camisa mesmo que eu estou usando aqui, né? Sim, maior briga, como é que pode, botou um preto na camisa e tal, e tudo. E eu já tinha observado alguns casos de conselhos de outros clubes, que quando você vai, antes de lançar até um uniforme, você submete, né? Você submete a aprovação do conselho, as pessoas têm que ter, o conselho tem que ter um conhecimento prévio do que é que você vai fazer e tudo. Eu achei legal, né? Achei que tem algumas coisas assim interessantes, e aí a gente acabou repetindo essa questão do manual de identidade visual, não deixou morrer, né? Dentre outras coisas, né, você tem nas nossas, no nosso estatuto de um fato curioso, né, que no anterior, eles tinham, não sei de quem partiu a ideia, tinham mudado a letra do hino do clube, né? Tinham mudado a letra do hino do clube, tinham feito uma mudança, sério, se você tiver curiosidade, você vê lá. Mudaram o hino do clube, rapaz, e aí a gente começou a dizer, é melhor ter sido manual de identidade visual aí, feito, vamos torcer para que abracem a ideia, porque eu lembro que o Dida, né, acho que todo mundo conhece o Dida, que é lá do Memorial, eu lembro do Dida, eu acho que o Dida teve febre, então ele chegou uns 40 graus de febre lá, de raiva. O Dida disse, como é que pode, você quer mudar o hino do clube e tal, não tem versão moderna, se quiser cantar, canta de outro jeito, mas o hino do clube não se muda. As cores do Sergipe são vermelho e branco, o Sergipe é vermelho e branco, né? Você tem que deixar isso muito claro, né? Formatação de escudo, tudo isso você tem padrões a serem seguidos, né? E eu torço, né, para que peguem pessoas como o Dida, por exemplo, né, que conhece bastante da história, tem você, seu irmão e outros, sejam convidados aí, de repente, a ajudar nessa questão desse manual de identidade visual, que eu acho que conta bastante, né? A gente poder bater o olho, a gente já falava isso há bastante tempo, você bate o olho e você sabe que aquele time, aquele escudo, aquela camisa é do Sergipe, né? Exato, eu lembro que uma vez a gente estava até debatendo, porque a Nacal, a Cancha e o Gipão fizeram escudos diferentes, mas assim, no detalhe, você vê que a bola é diferente. Você vê que a âncora tá maior ou menor em uma camisa e outra. Não há padronização, assim, né? E é importante até para a dimensão, né? É diferente. Dimensão, tipo a camisa da Nacal de 2016, por exemplo, 2016 ou 2017, o escudo do Sergipe, meu Deus do céu, é uma flâmula, né? É uma rosca. Né? A camisa de 2021, por exemplo, tem outra dimensão e tal. Então, ter um manual de aplicabilidade, né, de identidade visual é fundamental para isso, assim, para você organizar. Tipo, o cara que tem uma camisa de 2016, tem uma camisa de 2018, tem uma camisa de 2020, tem o escudo pelo menos na mesma dimensão, né? Não pode ter diferenças, tá? Porque é uma questão de identidade visual e de propriedade intelectual mesmo. A gente tem um clube centenário, né? Os símbolos que a gente carrega, eles são centenários, eles precisam, né, ter a dimensão e a correção que eles precisam e que eles merecem e tal. E se for para mudar, que a gente faça um debate e mude, né? Não mude da cabeça e da loucura ou de um presidente ou de um conselheiro, que a gente vá para o debate. Olha, eu acho que isso tem que mudar por causa disso, e vá para o pau e se desgaste. Aí ganha ou perca, né? Mas que tem que ter uma normativa, tem que ter. Né? Mas a gente complementando aí, a gente fez questão de pelo menos botar esse padrão, né? A gente botou no artigo 3º as dimensões, 14 por 20 módulos, as cores, então a gente pelo menos as letras, né? Então o básico tem que ter, pelo menos botou aí, mas na verdade foi mantido, né? Isso, foi mantido, mas já para entender que tem que ter isso, né? O CSS, né? Ninguém escrever C, clube esportivo com E, tal. Então, para ver que é esportivo com S, o vermelho e branco, ter o padrão, né? Para não ficar o pessoal criando a torta e a direita aí, né? É bem importante isso, né? E o regulamento, voltando ao fato do regulamento, eu acho que, eu não lembro agora o artigo, mas a minha memória puxa aqui, eu acho que é 1 ano, Gil. Após a aprovação, ele tem 1 ano para a gente, assim, eu digo assim, o conselho, né, aprovando a comissão, tem 1 ano para fazer esse regulamento, que é bem importante. Isso é um grande espaço, né? Grande espaço, eu acho que é uma evolução bastante. A gente reformular o estatuto,
fazer um manual de identidade visual, fazer um regimento interno. Então, a gente está vendo essa semana agora também em relação a esse registro do estatuto, porque não é fácil. Gil, como secretário aí, fica preparando atas, que tem que colocar o nome de todo mundo, buscar um advogado para que ele rubrique assim todas as folhas, referendando. Hoje eu fui ao cartório para pegar uma documentação para ver o que se exigia, tudo. Então, tem trâmites aí que a gente está lutando aí para que fique tudo legal e fique tudo normatizado para o bem do clube e da torcida, né? Que é o maior patrimônio. Lembrando do manual de identidade, vai ter o tema mais polêmico, eu acho, né? Que é em relação ao mascote, porque eu vi que esse debate do mascote vai respingar no manual de identidade, né? Mas deixa isso para o próximo capítulo, os próximos episódios. Bom, galera, passar para considerações finais. Vou passar para o Márcio primeiro, nosso convidado, presidente da TEC. À vontade para suas considerações. Vou agradecer o espaço, né? Importante ter pessoas com interesse de divulgar, de fazer valer o que é bom para o Sergipe. Esse espaço, o tempo aí do Diego também, cara bem aberto, aí o Gil também, bastante aberto ao diálogo, a ouvir, escutar opiniões. Isso é muito importante. E tenha mais pessoas assim, né, sempre envolvidas aí na parte do conselho do clube e na gestão do clube também. Né? Tenham sempre pessoas abertas a ouvir, a agregar opiniões e que todos procurem mais se somar no clube, né? O torcedor, vamos chegar junto aí, vamos se tornar sócio, né? Porque é importante, a gente sabe as dificuldades financeiras que o clube tem aí e é muito importante ter uma base financeira boa, né? Não fazer futebol aqui em Sergipe não é fácil. E eu quero agradecer aí, quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente está aí com a sede lá na Avenida Désio Vieira de Melo, 2207. Né? Todos os dias aí a gente abre lá das 13 às 18 horas. Vou dar uma chegadinha lá, conhecer nosso espaço. Né? Precisar falar um telefone de contato nosso é o 98841 2826. 98841 2826. Né? Precisar e tirar alguma dúvida, querer saber alguma informação, pode chegar junto nesse número aí, que a gente está esclarecendo qualquer coisa. E agradecer o espaço dado aí para nós trazer nossa opinião, né? Como eu venho aqui em nome da torcida do Esquadrão Colorado, a gente sempre debate, a gente sempre leva todos os assuntos pertinentes do Sergipe para dentro da torcida. A gente passa para o nosso pessoal, a gente comenta nas redes sociais, nos nossos grupos, pessoalmente na sede, para estar sempre deixando a galera mais interessada, né, no Clube Esportivo Sergipe. Né, porque a torcida organizada ela mantém a tradição. Né, a gente está aí nessa luta justamente para isso. A gente pega os nossos filhos, nós dá uma camisa do Sergipe, incentiva a ser torcedor do Sergipe, e é isso aí que vai multiplicar o torcedor. Né? É esse trabalho, tanto também o torcedor comum leva o seu filho e incentiva para poder, né, agregar mais e mais para o clube. E a gente agradece o espaço dado e que sempre que possível aí que a gente puder, estamos colaborando aí. Só dar um alô que a gente chega junto aí e vem trazer também aí a voz da galera. Tamo junto, valeu, agradecer aí ao Henrique, ao Gil, ao Diego, a você, Davi, e boa noite a todo mundo aí. Valeu, Márcio. Agora passar para o Diego Alves, para seus encerramentos. Considerações finais. Venho também aí agradecer ao espaço aqui, a oportunidade de falar e explicar um pouco aí sobre essa nova reformulação, né, do Estatuto. Agradecer Davi, Henrique, basicamente poucos contatos que a gente teve, mas bacana. Sabemos que todo Colorado é irmão, então nós estamos aí juntos, né, para a melhoria do Sergipe. Gil também aí agradecer como conselheiro aí experiente, é uma pessoa que eu aprendi muito com ele e ainda continuo aprendendo, agradecer bastante aí.
a Márcio aí, representante aí da TEC, também representando todas as torcidas, né? Sergipe Chopp, o setor feminino, todos os fazendo comandos 8 aí. anos hoje aí, Sergipe Chopp. Verdade. Meus parabéns aí, galera. Então, você como representante de todas aí agora aqui com a gente, e também do setor feminino, que as meninas também comparecem aí, torcedoras coloradas. Então, agradecer a todos, agradecer quem compareceu lá, botou seu voto. Então, agora para frente, daqui para frente é só crescer, né? Vamos, como eu digo, melhoramos aqui internamente e vamos melhorar lá dentro do campo. Fé em Deus. Um abraço. Valeu, Diego. Agora passando a bola para Gil Sobrinho, suas considerações finais. Pronto, minhas considerações bem rápidas, né? Agradecer ao Diego aí, companheiro de jornada. Estamos juntos agora aí para ter mais essas 2 eleições, ou pelo menos uma eleição, né? Que é a eleição do Conselho. Semana que vem a gente já deve estar aí com tudo pronto para botar na rua. Né? Agradecer ao Márcio aí, eu acho que, eu não lembro se foi o Márcio, estava tentando recordar aqui, se uma das últimas reuniões presenciais do Conselho, eu lembro que eu fui abordado por algumas pessoas da torcida, lá na SAL. Na SAL, isso mesmo. E eu falei, eu disse, olha, foi eu e mais 3. Vieram conversar comigo, eu disse, olha, isso aí a gente vai tocar, agora vamos ver como é que vai ficar, e realmente no dia seguinte entrou pandemia, aquela confusão toda, e aí, graças a Deus, nós conseguimos aí, mas saiu, e assim, eu quero muito que isso seja um caminho sem volta, né? Um caminho sem volta, a gente agora é aquela coisa, né? Não dá para voltar ao que era antes, então que o sócio vai ter que continuar tendo voto, o debate sobre as questões internas vai ter mais gente em condição de debater, né? E eu torço muito mesmo para que isso seja realmente um caminho sem volta, que as pessoas que participam do Conselho sejam mais efetivas na sua participação. Tenho certeza que o Sergipe vai crescer bastante, né, com mais gente tendo cuidado com o clube, né, como o clube merece ser cuidado, né, eu tenho certeza absoluta que a gente só tende a crescer. A Davi, a Henrique, brigadão aí pelo convite, primeira vez que eu participo aí de um podcast, um bate-papo, eu não sou muito de conversa assim, de entrevista, etc., mas gostei bastante da experiência. Numa próxima oportunidade aí, quem sabe, depois passar a eleição do conselho e tudo, aí a gente pode conversar um pouco mais a respeito de alguns assuntos aí e esclarecendo, né, para o torcedor algumas questões que nem sempre o torcedor acaba tendo conhecimento. Valeu, Gil. Henrique, suas considerações? Rapidamente, agradecer a todo mundo aí, agradecer ao Gil, ao Diego, ao Márcio Alexandre. É importante aí tudo e qualquer ação de mobilização e de contato, contem com a gente, se precisar, né, tá fazendo uma campanha, precisa que a gente compartilhe, que a gente reforce, chega junto que a gente tá irmanado aí, né, todo Colorado é irmão, e na correria, né, quem vê close não vê corre, então a gente só quer ver o corre. É importante a gente fazer esse debate sempre, eu acho que dependente, né, das questões, eu acho que muita coisa foi esclarecida aqui. Eu queria dar, inclusive, uma sugestão para o Conselho, uma coisa que já está rolando na pandemia, na real, que é um mecanismo de democracia e transparência, não sei se é possível, que seria uma coisa para a gente discutir, que seria a transmissão ao vivo, online, das reuniões do Conselho. Isso acontece, né, no Legislativo, a sessão da Câmara de Vereadores já acontece sessão, dos deputados estaduais também já, né, a UFES também já faz a sua sessão do Conselho Superior pública, né, pelo seu canal oficial do YouTube. Se isso é possível ou não, a gente pode discutir, se pelo canal do Sergipe e tal. Eu acho que é uma forma da gente trazer mais gente, né, e encaminhar, por exemplo, assim, o que o Gil estava colocando, o que o Gil e o Diego estavam colocando, né, essa negociação sobre o peso, o peso não, né, porque o peso foi a mediação, pelo que eu entendi, né, sobre ter gente e setores ainda dentro do Conselho que nem queriam que sócio torcedor tivesse direito ao voto. Eu acho que se essa discussão tivesse sido publicada e transmitida ao vivo, eu acho que o comportamento da torcida seria completamente diferente. E assim, é transparência, entendeu? A gente está tendo nosso papel público. Os conselheiros estão falando como conselheiros e conselheiras. É algo para a gente botar para frente, né, e acumular. Eu acho que uma alternativa importante tem precedentes.
sabe? Tem precedentes aí, né? Dá uma olhadinha no canal da UFES, por exemplo, dá uma olhadinha no canal, né, do Legislativo Sergipano, porque eu acho que é bem possível, né? Eu acho que diretoria, não. Diretoria tem que ter um sigilo, existem questões estratégicas, tá? Mas conselho deliberativo com 60 pessoas, eu acho perfeitamente possível que as reuniões sejam públicas e transparentes, sabe? Essa, pelo menos, é a minha opinião, tal. Se tiver alguma coisa, eu estou aí passível a ser convencido, né? Mas é isso, vamos que vamos, todo Colorado é irmão, a gente tem um caminho longo pela frente, a gente tem um puta desafio aí, né, de 2021, com essa Série B, com todos os limites, com todas as questões, é isso, vamos que vamos, contem com na linha do Aribé, e é nós por nós, assim, o certo é o certo e o errado é cobrado. Vamos que vamos. Valeu, Henrique, valeu, Diego, valeu, Márcio, valeu, Gil. Bom. E esta foi a 13ª edição do Na Linha do Aribé, o podcast do mais querido. A gente agradece a todo mundo que nos ouviu até o final. Quem gostou, manda um alô, envia críticas e sugestões, que aqui é para chegar a todo mundo. Agora, quem não gostou de jeito nenhum, faz que nem uma galera que tá meio enfesado ultimamente, num certo campeonato aí, que não sei quanto tempo que não ganha. Você grita lixo! E segue torcendo pelo Gipão. O Na Linha do Aribé é uma realização de torcedores e torcedoras apaixonados, com sangue no olho e muita disposição. O 13º programa teve a apresentação de Davi Tenório, comentários de Henrique Mainar, que também faz com a parte de edição e sonoplastia, e também dos 3 convidados especiais, o Márcio Alexandre, presidente da TEC, Diego Alves e o Gil Sobrinho, ambos conselheiros do Clube Esportivo Sergipe. Vamos juntas e juntos, que é luxo!